glorificar ao Senhor nosso Deus, aleluia. Glórias a Deus. Você sabia, meu querido e minha amada, que o avivamento da igreja não depende de Deus? Ô pastora, está falando heresia, não depende de Deus. O avivamento é trazer à vida o que está morto, né, o que está dormindo, o que está desacordado. Oh, meu querido, avivamento vem de mim e de você. Se eu e você estiver vivo, deixar Deus viver em nós, se nós, durante o culto, irmãos queridos, abrir a nossa boca para glorificar o Senhor, para buscar o Senhor, o avivamento vai vir sobre a minha e a sua vida. Irmãos, não depende de Deus não, depende de mim e de você. Amém? Leiamos Eclesiastes 5, versículo 1 em diante. Gostaria que você lesse esses versículos meditando, deixasse o Espírito de Deus falar. Irmãos, ouça essa mensagem como se você nunca houvesse ouvido. Leia com atenção, leia meditando. Deixe o Espírito Santo revelar a palavra ao seu coração nesta tarde, aleluia. Que diz, guarda o teu pé. Guarda, está falando do respeito, da reverência. Quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras diante de Deus. Deus está nos céus e tu está na terra, pelo que sejam poucas as suas palavras, porque da muita ocupação vem o sonho, e da voz do tolo, da multidão a voz do tolo, da multidão de suas palavras. Quando a Deus fizer um voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de voto de tolos. O que votar, paga-o. Melhor é que não vote do que votando não pagueis. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante dos anjos, foi um erro ter feito esse voto. Coloca a mão no seu coração. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Abra a tua boca e comece a falar com o Senhor da palavra. Você veio aqui para Deus falar com você? Você veio aqui para buscar a palavra? O Senhor da palavra está aqui em nosso meio nesta noite, nesta tarde, aleluia. Oh Deus querido, oh Deus amado, oh Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Eu me coloco inteiramente, Senhor, em tuas mãos. Peço perdão por minhas falas, por minhas omissões. Peço, Deus, que o Senhor venha falar através da minha vida. Espírito de Deus, tu conhece a tua igreja. Tu conhece o teu povo, meu Pai querido. O Senhor sabe o que eles necessitam, Senhor, ouvir nesta tarde. Espírito de Deus, venha e faça a tua obra, eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Tema da mensagem, o voto é um compromisso. Diga, o voto é um compromisso. Se assente na presença do Senhor. Você só está proibido de ficar com a boca fechada. Essa boca foi feita para a glória e para o louvor do Senhor nosso Deus, aleluia. Ah, irmãos, o voto, como nós dissemos, é um compromisso. Quando nós fazemos um voto, nós estamos fazendo uma promessa ao Senhor nosso Deus. Aqui nós não vamos falar de votos, não de votos feitos a homens, né? De promessa feita a homens. Mas nós vamos, o Espírito de Deus vai falar conosco dos votos que nós fazemos ao Senhor ou diante do Senhor. Quantas vezes, né, irmãos queridos, nos momentos difíceis de nossa vida, nós clamamos a Deus, está errado fazer isso? Não, está certo, temos que clamar. E aí nós falamos com Deus, nós conversamos com Deus e nós fazemos trato com Deus. E nós falamos, meu Deus, eu estou nessa situação, mas se o Senhor
fizer assim, assim, se o Senhor agir assim em meu favor, eu faço um voto a Ti. Senhor, eu faço uma promessa a Ti. Ah, Senhor, eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo para Ti. Irmãos queridos, nós acabamos de ler a palavra, e a palavra do Senhor, ela é muito clara. A palavra do Senhor, irmãos, ela é simples, somos nós homens que a complicamos. Até uma criança entende o que Deus fala, meus queridos e amados. Mas, infelizmente, nós estamos vendo pessoas que estão votando, fazendo votos a toda hora, todo dia, diante de situações contrárias, mas estão deixando de cumprir os votos que estão fazendo. Esses tempos eu atendi uma pessoa, não dessa cidade, mas da qual eu fui pastora, e ela disse para mim que ela fez um voto, e quando ela me disse o tempo do voto, eu disse, meu Deus, irmã, ela disse assim, então, eu fiz um voto de 2 anos, esse voto eu fiz, falei com Deus diante de uma causa impossível, e eu falei com Deus que durante 2 anos, se Ele estivesse agindo, operando nesse assunto, eu não ia comer carne. E eu falei, meu Deus, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar, 2 anos não vou comer carne. E eu disse, amém, irmã, vou estar orando, vou estar pedindo a Deus para te dar cobertura, para que a irmã possa cumprir o voto, a promessa que você fez diante do Senhor. Porque o Senhor fala, irmã, porque a gente não deve apressar em fazer um voto, não fazer o voto pela emoção. E há um mês atrás, ela me ligou, e eu disse para ela, e aí, minha querida, como está? E o voto, firme no voto? Não, pastor, eu tive uma conversa com Deus, e eu falei para ele, ó Deus, seguinte, não vai dar para cumprir não. Irmãos, é uma coisa muito séria, mas até engraçado, o que é isso? Faz um voto, depois fala para Deus, ó, vem cá, vamos conversar. Não está dando. Por que fez? Por que fez? Não é? Por que fez esse voto? Ai, fazer um voto de estar no monte 40 dias e 40 noites. Vou fazer um voto de 40 dias e 40 noites estar em jejum. Irmãos, nós temos que ver se nosso físico vai aguentar, se nós temos, irmãos queridos, fortalecimento, amadurecimento espiritual, para realmente cumprirmos com aquilo que votamos, que prometemos fazer diante do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor vem nos orientar acerca dos votos, né? Nós vemos a palavra do Senhor, principalmente no Velho Testamento, falando várias vezes acerca de votos feitos. E diz que um voto, quando ele é cumprido, isso traz alegria a Deus, agrada ao Senhor nosso Deus, aleluia. O livro das leis, o livro de Levítico, no capítulo 22, versículo 21, diz assim, que quando alguém oferecer um sacrifício passivo ao Senhor, como um voto, que venha cumprir esse voto. Esse voto foi uma oferta voluntária, ninguém é obrigado a fazer voto nenhum com Deus. Mas se fizer, cumpra. Se você prometeu dar um gado, você prometeu dar um animal do seu rebanho, que você possa estar dando o melhor, o seu melhor. Possa pegar aquele, diz aí, aquele sem defeito. Porque se assim nós não fizermos, se nós fizermos o voto de dar o melhor, lá animal do nosso rebanho, e nós dermos o pior, diz a palavra que o Senhor não aceita o voto cumprido pela metade, não é aceitável ao Senhor, aleluia. Irmãos, quando nós fazemos voto, nós sempre queremos negociar. Tem pessoas que falam, eu vou negociar com Deus, vou fazer um trato com Deus, vou falar para Deus, se Ele fizer algo para mim, eu faço algo para Ele. E nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele não deve nada a ninguém, amém? Então, Deus sempre, Ele cumpre a parte dEle. Mas eu pergunto a mim, eu pergunto a você, irmãos, temos cumprido nossos votos? Ah, pastor, eu não me lembro de ter feito voto. Irmãos, a gente faz. Ah, como faz voto?
Né? Como faz voto? Na cerimônia do casamento mesmo. Quantos votos nós fazemos? Quantas promessas nós fazemos diante de Deus, diante do pastor, diante das testemunhas, diante de uma igreja lotada? Né, irmãos? A hora dos votos, tremendo, a vozinha tremendo, a lagriminha descendo no queixo. E eu prometo diante de Deus, eu prometo te amar, eu prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Não é mesmo, irmão? Daí é a hora que todo mundo enrosca, né? Na riqueza, na pobreza. Né? Essa hora os noivos tropeçam, né? Aí promete, né? E vamos ficar juntos até que a morte nos separa, até que venha a primeira briga, até que venha o primeiro problema. Pastora, a senhora não sabe, a senhora não mora comigo. Os problemas lá não é todo dia, não é toda hora, é todo minuto. A gente parece que dá choque um com o outro. Pastora, sei, meu querido, eu entendo. Muitas vezes nós sabemos, irmãos, que os problemas vêm de todos os lados. Sim, meu querido, sim, minha amada. Casamento não é fácil, casamento não vem pronto, casamento se constrói. Casamento é renúncia. Formar uma família, né, meus queridos? Formar uma família não é fácil. Edificar um lar, um casamento não é fácil. É com muita renúncia, é com muita persistência, é com muitas lágrimas. Mas o salmista diz lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, que se eu e você regar a semente com as lágrimas, nós vamos voltar sorrindo, alegre, cantando, trazendo os feixes, aleluia! São as bênçãos, irmãos queridos. Irmãos, o inimigo, ele quer derrotar a igreja, ele quer derrotar pastores, ele quer derrotar líderes, fere o pastor e o rebanho se espalha, fere o marido ou a mulher e o casamento já se cria uma barreira, já não olha mais com amor, já não olha mais com carinho, já não olha mais, né, com aquela compreensão, mas já olha acusando, já olha cobrando. Irmãos queridos, irmãos amados, não vamos esquecer do voto que nós fizemos, não diante do homem, mas diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Eu e o pastor, nós resolvemos um dia orando, nós moramos numa cidade, fomos pastor nessa cidade por 11 anos e meio, e nós tínhamos 3 horários de programa de rádio, eu fazia 2, o pastor fazia 1, e nós éramos conhecidos na cidade inteira e na região. E muitas pessoas queriam casar conosco. Vinham de outras igrejas, vinham das igrejas tradicionais. Eu ouço vocês no rádio, eu quero que vocês casem, porque vocês falam do amor, vocês falam da família, e eu posso sentir esta unção. E a gente dizia, casamento é coisa séria. E chegou meses, irmãos queridos, de nós fazer 3, 4 casamentos num sábado. Nós fazíamos casamento cedo, fazíamos 11 horas, fazíamos às 3 horas, fazíamos às 5 horas, fazia um casamento 8 horas. Era assim uma loucura, era uma loucura. E quando as pessoas vinham, falaram, eu quero essa unção do casamento e tal. E aí um dia nós orando ao Senhor, meu Deus, nos dá sabedoria, unção para abençoar esses casais que estamos procurando, que quer se unir diante de ti. E o Espírito de Deus falou com o pastor, não termina o casamento no altar. Quando o noivo está saindo, levando a noiva, achando que está tudo pronto, já está feito, o pastor já casou, o pastor já abençoou, já pudemos até dar o beijo em público, ninguém ignorou, bateram até palma, deram o gritinho, né, deram o ui, né, uhul, não é isso? Aí ele está indo embora, junta a mão da noiva e vai indo embora, o pastor chama o nome do noivo, né? Chama o nome do noivo, chama o nome da noiva, e os dois olham para trás assustados, e o pastor estende aquele dedão de quase 2 metros, né? E diz, lembra-te, é até que a morte vos separe. A igreja leva aquele susto, né? E os noivos também, daí o pastor lembra, não esqueça, é até que a morte os separa. Você fez um voto diante do Senhor. Irmãos, que aquela paixão, que aquele amor, né? Aquele sentimento que foi feito, aquele voto,
ali, irmãos, que foi firmado diante do Senhor, que ele seja realmente, meus queridos e meus amados, até que a morte os separe. Não é até que os problemas os separe, até que o inimigo vos separe, até que a mulher laçanhada separe, até que a mexeriqueira separe, até que a sogra separe, até que a família separe. Misericórdia! Família é para ser bênção, família é para ajudar, família é para alicerçar, família é para edificar o casal novo. Não é isso, meus queridos? Quantas vezes, irmãos, eu não fico do lado nem de filha e nem de filho. Eu digo, vocês dois têm que agir assim, assim, assim. Eu não fico do lado. Eu não, entendeu, irmãos? Porque eu sei que os problemas vêm, mas se nós tivermos sabedoria e buscar no Senhor, esses problemas vão embora, eles vão passar. Mas Deus tem que estar no casamento, na nossa vida, na nossa família, para que esse voto ele possa, irmãos, realmente permanecer. E para que sejamos felizes de fato. Porque às vezes, irmãos, nós fazemos um voto e não acontece aquilo que nós esperávamos que acontecesse. Aí nós vamos até testemunhar, mas é uma alegria, irmãos, que não é verdadeira. Mas eu digo a você, que quando nós fazemos algo que o Senhor recebe, quando nós fazemos algo, irmãos, que agrada ao Senhor, o Senhor age, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo mandou dizer dessa tarde, início desta noite, não deixa que nada venha separar o que Deus uniu. Não deixa, não permita. Ore a Deus, lute, não desista, não faça a vontade do inimigo. Pastora, mas não é o inimigo, é pessoas. Então ore por essa pessoa. E vai cair por terra o que está agindo, que não está agradando você, que não está te deixando você feliz. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que haja, peça ao Senhor que opera, e o Senhor com certeza irá se manifestar com o seu poder, aleluia, para desfazer esta obra maldita. Tudo que nos causa tristeza, angústia, tudo que traz vazio, irmãos, não é do Senhor. Busca no Senhor, e o Senhor, com certeza, Ele vai estar agindo, Ele vai estar, irmãos queridos, recebendo a sua oração, o seu clamor, e o Senhor vai agir em seu favor, aleluia. Quantas vezes, irmãos, você temos dificuldades para pagarmos votos que fizemos diante do Senhor. Mas veja, quando nós lemos aqui, irmãos, quando nós começamos a ler aqui em Eclesiastes 5, do versículo 1 em diante, diz o quê? Irmãos, que nós devemos guardar os nossos pés quando nós entrarmos na casa do Senhor, porque esse lugar é lugar santo, amém, meus queridos? A igreja sabe que, infelizmente, nós passamos por um período da nossa vida que nós buscamos a Deus de forma errada. Nós tínhamos um centro espírita, e para entrar no altar, para subir no altar daquele centro espírita, tinha que tirar o sapato, tinha que entrar descalço, porque diziam os espíritos que aquele lugar era santo. Você está entendendo, irmãos? Então, era para guardar os pés, era para subir ali com os pés, irmão, santificado. Agora eu pergunto a você, guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não se apresse em falar, em fazer votos que depois não venha cumprir, diz o Senhor nosso Deus. Salmo 65, versículo 1 diz que nós devemos buscar a Deus como o Deus soberano. E quando nós formos falar com Ele, dizer a Ele, assim como o salmista se referiu, diz, a Ti, Senhor Deus, eu entrego a minha vida com confiança, e eu preparo, um grande louvor te aguarda, um grande louvor te aguarda em Sião, e a ti, na tua casa, eu estarei para pagar os meus votos, aleluia.
Se você voltar um pouquinho atrás, no Salmo 50, do versículo 14 ao 15, diz que nós temos sim que oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como forma de agradecimento, de gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas ao fazer esse sacrifício, esse voto, nós devemos cumpri-lo. Nós devemos cumpri-lo. Para que e sabermos e termos o discernimento que esse voto não foi feito ao homem, mas ao Deus Altíssimo, aleluia! E diz no versículo 15, e aí clame a mim, o Senhor está dizendo, fez o voto, pagou seu voto, então clame a mim. E no dia da sua angústia, eu o livrarei, aleluia! E você me honrará. Honrará como? Com seu testemunho, dizendo, eu fiz um voto e eu cumpri e o Senhor me abençoou, aleluia. No livro de Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 21, Deus fala, quando você fizer um voto, olha só, ou quando fizer um voto ao Senhor teu Deus, não tarde em cumpri-lo, não demore em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá, cobrará de ti. E quando você deixa de fazer, você está cometendo pecado. Nós lemos aqui, nós estamos em pecado. Irmãos, cuidado com o voto na hora da emoção forte. Cuidado com o voto, irmãos queridos, na hora da enfermidade. Uma vez, uma pessoa que frequentava uma das igrejas que nós tínhamos, disse assim, pastora, eu fiz um voto com Deus. Me deu AVC, eu estava na cama, e pastora, a senhora foi me visitar, a senhora lembra que eu chorei muito quando te vi? E naquele dia, enquanto a senhora orava, eu fiz um voto com Deus. E eu disse, irmão Miguel, que coisa maravilhosa, e eu sei que Deus vai cumprir o voto. E aquele homem que estava na cama entrevado, aquele homem que não andava, que não tinha movimentos, a partir daquele dia, naquela oração, quando eu terminei a oração, eu disse assim, fica em pé, irmão. E ele ficou, e ele começou a andar. Só que ele não me disse o voto que ele fez. Ele fez o voto de que se o Senhor o levantasse daquela cama, ele ia dedicar a vida dele ao Senhor, à casa do Senhor, que ele ia servir ao Senhor dia e noite. E por 6 anos, ele serviu ao Senhor. Quando foi um dia, ele disse... Eu cheguei, ele estava de cabeça baixa, e eu dei um beijo nele, assim, abracei ele, passei a mão nos cabelos dele e falei, que foi que você está de cabeça baixa? Ele disse, pastora, eu vou sair do altar, eu vou sair do corpo diaconal, eu não vou fazer mais culto no lar, porque eu estou cansado. E eu olhei para ele e falei, não, nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá na glória. Meu querido, você fez um voto. O Senhor disse que se Deus se levantasse da cama, irmão, o Senhor ia servir o Senhor o resto da sua vida. E ele disse, pastora, mas eu estou cansado. Eu disse para ele, o senhor acha que eu estou bem? O senhor acha que eu não tenho nenhuma dor e nenhum problema? Ele diz, não, a senhora está bonita, formosa. Falei assim, pois é, meu querido. O senhor não sabe a luta que eu estou passando. E naquele momento, irmãos, eu fiquei um ano. Sangrando o meu intestino, dia e noite. E não se descobria o que estava acontecendo, e quando deram o diagnóstico era câncer, diz que eu estava em estágio final, e eu disse, eu não vou morrer, eu não aceito essa enfermidade, eu vou ser curada em nome do Senhor Jesus, aleluia.
Eu subia no altar, às vezes eu tinha que descer, porque a barriga começava a esquentar. Então eu ia até o banheiro, deixava lá muito sangue, mas eu não contava nada para ninguém. E no momento que ele disse, eu falei, o senhor não sabe o que eu estou passando, mas uma coisa eu digo para o senhor, eu só deixo de fazer a obra o dia que o senhor me levar para morar com ele. E ele disse, pastora, eu vou parar. Eu decidi que eu vou parar. Eu falei, não, irmão, eu quero, o senhor fez um voto, irmão, e eu não quero, irmãos queridos, que o Senhor se entristeça com você. E ele disse, não, eu já decidi. Eu vou comprar uma perua Kombi, vou vender verdura, vou fazer isso. Eu falei, irmão, faça o que o senhor quiser então, mas o senhor já sabe as consequências. Irmão, 5 meses depois, aquele homem caiu de cama e realmente ele não pôde fazer mais nada. Aí ele nem fez a obra e nem vendeu verdura, e ele nem fez mais nada, e ele morreu. Um homem novo, irmãos queridos. E quando ele estava lá nos últimos dias de vida, quando eu ia ver, ele gritava, ele não chorava. E ele disse, pastora, eu fiz um voto e não cumpri. Falei, mas o senhor já está perdoado, irmão. Não, pastora, eu tinha que continuar servindo o Senhor o resto da minha vida. Foi isso que eu falei para o Senhor. Aí eu olhava para ele e disse, vamos orar, meu querido. Vamos pedir perdão, vamos orar. E fiquei com ele todos os dias. Quando foi para o hospital, né, abrir exceção, a gente podia ir lá toda hora. E quando eu não estava lá, era o pastor que estava. E ficamos até o último dia, quando o Senhor o levou. Mas, infelizmente, irmãos, ele sofreu as consequências de um voto feito e não cumprido. Outras pessoas dizem assim, meu Deus, eu estou sem trabalhar, mas eu vou fazer um voto. Quando Senhor, abrir a porta, o caminho, que eu arrumar um emprego, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou colocar o meu carro, eu vou encher o tanque de gasolina, eu vou ter um carro, eu vou encher o tanque, eu vou fazer a obra do Senhor. Deus abre a porta, Deus dá o carro, e ele diz, pastora, não estou vindo na igreja, não está dando tempo, estou com muita ocupação. Pastora, não estou dando disso, porque não está sobrando. Pastora, o problema não é comigo, meu irmão. O problema é seu e Deus. Você fez um voto com Deus. Deus te abriu a porta. Deus te deu um emprego. Deus está te dando um salário. Deus quer multiplicar o seu salário. Deus quer dobrar o seu salário. Deus quer que você, meu irmão, tenha a bênção da prosperidade e o dom de adquirir riqueza. Aleluia. Irmãos queridos. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo, pastora, a senhora orou, o pastor orou, o obreiro orou, e aí, eu lá no meu cargo, eu subi de cargo, hoje eu estou ganhando X, eu estou ganhando muito mais, pastora, só que, sabe, tem meses que eu olho, é muito dinheiro, e eu acabo não trazendo tudo. Irmãos, dízimo não é quantidade, é fidelidade. Meu querido, minha amada, você fez um voto diante do Senhor. Mas é muito dinheiro, pastora, para a gente trazer. Então vamos orar para você voltar a ganhar o que você ganhava antes? O que você acha? Eu orei para você ganhar bem. Agora nós ora e você volta a ganhar pouquinho, você vai dar pouquinho para o Senhor. Vai devolver pouquinho para o Senhor. Você está ocupado, não está vindo na igreja porque não está dando tempo, está trabalhando bastante. Que tal nós orarmos para você perder o emprego? Aí você ter tempo para o Senhor. Irmãos, voto feito tem que ser cumprido. Eu quero, se eu estiver trabalhando, aí eu não vou perder um culto na igreja. Se eu estiver trabalhando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou entregar, vai acontecer. É isso. Vamos ver o que Jacó falou com Deus. Ele fez um voto ao Senhor, nosso Deus. O voto de Jacó está em Gênesis 28, do versículo 20 ao 22. Jacó estava fugindo diante do seu erro com seu irmão, e ele estava fugindo, e ele falou com Deus, ele também fez um voto ao Senhor, dizendo, Deus, ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele havia pisado na bola com seu irmão, ele sabia, mas ele falou com Deus, olha a ousadia dele,
Ele sabia que ele era filho da promessa, ele sabia que Deus é misericórdia, ele sabia que Deus, com certeza, se ele fizesse o seu voto de coração, se ele orasse de todo o coração, se ele entregasse realmente a tua vida e quisesse mudar a sua história, ele sabia que Deus ia mudar a sua história, que Deus iria perdoar. Pastora, Deus perdoa um erro? Quando a gente conhece a Deus, a palavra, perdoa. Mas das consequências você não escapa, porque você fez consciente, né? Então vamos lá. Jacó fez um voto a Deus dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu estou empreendendo, ou que eu empreendo, e me der pão para comer, olha só a ousadia dele, né? Fugindo, errado, se me der pão para comer, roupa para eu vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra eu vou erguê-la por coluna, e esta será a tua casa, ó Deus, e de tudo que me concederes, certamente eu te devolverei o dízimo, aleluia, eu devolverei o que é seu. E o que aconteceu na vida dele? Vamos lá no Gênesis 30, porque o pouco que tinha antes da minha vida foi aumentando grandemente, e o Senhor o abençoou, trabalhou, mas o Senhor abençoou, o Senhor abençoou de uma forma gloriosa, que no versículo 43 de Gênesis 30, diz que ele ficou muito rico, e o homem se tornou mais e mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas e servos, e camelos e jumentos. Por quê, irmãos? Ele fez um voto, ele prometeu algo a Deus, mas ele cumpriu, ele estava saindo errado, ele falou com Deus, ele disse: eu quero a minha história mudada, ele sofreu consequência, ele enganou, ele foi enganado, ele trapaceou, ele foi trapaceado, mas Deus o honrou. Por quê, irmãos? Porque ele cumpriu com o seu voto, aleluia. Nós vemos uma mulher humilhada, desesperada, chamada Ana, orando, porque não podia conceber, porque não podia ser mãe, era humilhada pela outra esposa do seu marido. E Ana, lá em 1 Samuel 1, versículo 11, ela fala com Deus, e em desespero, ela faz um voto ao Senhor, aleluia. O que ela faz? Ela faz então um voto dizendo: Senhor meu Deus, Deus dos exércitos, se benignamente atentares olhar para a minha aflição, ou para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não te esquecer, e me deres um filho, fazer eu conceber, ao Senhor eu lhe darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, aleluia. Irmãos queridos, esta mulher que não podia engravidar, ela se engravidou, mas ela falou com Deus, ela fez um voto, ela orou, ela chamou a atenção de Deus, e quando ela, irmãos queridos, teve essa criança, Samuel, ela entregou ao Senhor. Meus queridos, quando nós fazemos um voto, Deus produz um milagre. Deus produziu o milagre da fertilidade para aquela mulher. Ela não teve somente Samuel, ela teve mais 5 filhos. Se você ver 1 Samuel 2, o versículo 21, vai dizer que Deus abençoou esta mulher de tal maneira que ela concedeu o seu filho e teve mais 3 filhos homens e mais 2 filhas mulheres. E o jovem Samuel, ele crescia diante do Senhor. Crescia, irmãos, não é um crescimento somente físico, um desenvolvimento físico, mas ele crescia espiritualmente, aleluia.
Voto não é recurso para nós obtermos algo que nos parece impossível, mas é para o nosso crescimento, é para a nossa intimidade com Deus, é para um relacionamento íntimo com o Senhor nosso Deus, aleluia. Senhor, eu faço um voto diante de Ti, que eu vou estar, meu Pai querido, indo para a igreja todos os dias que tiver culto. Para mim ainda é pouco, diante de tudo que o Senhor está fazendo para mim. Meu Deus, eu quero estar na sua casa. Não deixa que nada venha me atrapalhar, que toda barreira caia por terra, que tudo que não for de Ti caia por terra, e que eu possa ter saúde, ter força para poder cumprir o meu voto contigo, que eu possa, Senhor da glória, realmente estar fazendo conforme eu tratei contigo. Quantos, se eu fosse perguntar, nós não temos tempo para isso, mas nenhum de nós, nem se eu perguntar, ninguém vai dizer que não fez nenhum voto. Claro que fez votos. A libertação do meu filho, a libertação da minha filha, meu Deus, a salvação do meu lar, o meu casamento, a restauração do meu casamento, o meu trabalho, a libertação lá, meu Deus querido, da perseguição lá no trabalho. Eu vou votar, eu vou fazer um voto de estar fazendo assim, eu vou proceder assim, a minha atitude vai ser desta maneira. Eu vou fazer a diferença, Senhor. Senhor, eu vou se preparar, eu vou para o Instituto Teológico, porque eu quero te conhecer melhor, eu quero conhecer a tua palavra, para te servir melhor. Meu Deus, eu quero ser pastor, eu quero fazer a tua obra. E vai, se forma, e vai para uma igreja, e na primeira luta, diz, vou conversar com o Senhor, eu acho que eu não quero mais ser pastor não. Eu achava que ser pastor era melzinho na chupeta. A coisa é difícil. Senhor, mande outro. Eu vou descansar. Irmãos queridos, irmãos amados, que essa palavra, ela possa estar no meu e no seu coração. Aleluia. 5:3 está dizendo: porque da muita ocupação vem o sonho, e a voz do tolo é multidão, é como a multidão de palavras vazias. Versículo 4, quando a Deus tu fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, pois Deus não se agrada do voto de tolos. O que votar, faça, paga. Melhor é que não vote, do que votando não pagueis. Pastora, lembrei agora, fiz um voto há muito tempo e não cumpri. Se você tinha esquecido, cumpra ele agora, que o Espírito Santo te lembrou. Pastor, eu fui tocado pelo Espírito, eu prometi algo e não fiz. Você prometeu a Deus, então conversa com Ele, se acerta com Ele e cumpra seu voto. Versículo 6, não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante dos anjos que foi um erro. Eu errei em fazer aquele voto, eu não devia ter feito aquele voto. Eu fiz o voto com tanta fé e não aconteceu nada. Será que foi com fé mesmo? Será que nós não estávamos querendo só negociar com o Senhor, fazer uma breganha, né? Breganhar com o Senhor? Lá em Sorocaba tem a feira da breganha, misericórdia. O pessoal vão lá para trocar as coisas, né? Não é assim com Deus, irmãos. Jesus, não é assim, meu querido. Não é assim que nós devemos proceder. Não deixa que aquilo que eu e você falamos ao Senhor, que saiu da nossa boca, irmãos, volte vazio. Não permita que você fale alguma coisa e depois volte atrás dizendo, acho que não vai dar, não vou cumprir, não vai ter jeito. Irmão querido, se você fez e alguma coisa está errada na tua vida, você diz assim, mas eu faço tudo certo, mas ainda falta algo. Não é como aquele jovem rico, quando ele chegou ao Senhor, ele disse, o que me falta, Senhor, para me ter a certeza da minha salvação? E o Senhor começou a falar sobre os mandamentos, o Senhor começou a dizer, honra teu pai, honra tua mãe, o Senhor começou a dizer,
E ele disse, todos esses mandamentos eu tenho cumprido. Igreja, nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós vamos sentar à mesa do Senhor daqui a alguns segundos. Às vezes nós tomamos a ceia, estamos constantemente na igreja, mas tem algo faltando. E nós falamos, eu tenho uma dúvida, eu não tenho certeza da minha salvação. O que está faltando eu fazer? Às vezes nós perguntamos ao Senhor o que nos falta, o Senhor fala. Se você quiser, se você der ouvido ao Senhor, o Senhor fala o que está faltando para mim, o que está faltando para você. O Senhor sabia que aquele jovem tinha algo que escravizava ele, ainda tinha algo dominando ele materialmente. E o Senhor disse para quê? Para aquele jovem que era muito rico. Não que Deus não ama a riqueza é de Deus, amém? O teu Deus é rei, é Senhor, Ele é dono de tudo, você é filho dEle, você é herdeiro dEle. Ser rico não é pecado, é bênção do Senhor, aleluia. Mas o Senhor via que, em primeiro lugar, Ele colocava a sua riqueza, os seus bens materiais. E o Senhor, então, tocou no que, irmãos queridos, o aprisionava, que mantinha ele cativo, como escravo. Muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos, de sentimentos, de atitudes. Nós falamos e não cumprimos, nós mentimos, nós prometemos e não fazemos. Nós brincamos, né, irmãos queridos? Nós brincamos com Deus, brincamos às vezes de ser cristão. Falar, Deus, eu vou fazer isso. E no primeiro tropeço você diz, não vou fazer mais. Esquece, lembra de outras coisas, mas esquece do que é importante, que é o espiritual. Meus queridos e meus amados, o Senhor disse àquele jovem, vende tudo que você tem, reparte aos pobres, e depois vem e me segue. Irmãos queridos, às vezes, irmãos queridos, nós achamos que estamos andando com Jesus, mas nós estamos parados, estamos na contramão. Porque nós estamos permitindo que sentimentos, que rancores, que coisas do passado nos prenda. E nós não estamos servindo o Senhor inteiramente. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando conosco nesta tarde? Hoje é dia de Santa Ceia. É dia de nós olharmos para dentro de nós, nos examinarmos. Eu prometi algo para Deus e não fiz. Eu prometi para mim mesma e eu estou pecando, porque eu estou deixando de fazer, estou pecando contra mim mesmo. Eu estou trazendo maldição para a minha vida, para a minha família, porque eu estou deixando de fazer o meu papel de Abraão, o meu papel de esposo, o meu papel de filho, na submissão, na obediência. Oh meu Deus, o que está acontecendo? O que eu prometi e não estou fazendo? Que você possa ficar em pé agora e você falar com Deus.